Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Douglas Norte. Eu sou psicólogo, analista do comportamento, responsável pela Clínica Norte Intervenção Comportamental. Vocês já devem estar acompanhando que o nosso canal está muito focado em produção de conteúdo inteligente sobre o autismo e sobre a ABA, a Análise Aplicada do Comportamento. Eu tive a ideia de criar esse canal porque, como eu venho do sul do Brasil, eu nunca tive experiência prática com outros profissionais antes de ter minha formação. E eu sentia muita falta disso, porque eu sabia replicar o que estava nos livros, o que eu lia, mas faltava algo que era: como que tu faz dentro do teu consultório? Beleza, tem esse material, tem esse livro, mas como que tu faz lá na vida real? Então, pensando nisso, querendo atingir todos os nossos públicos possíveis a nível de Brasil, regional, eu quero propor para vocês um novo quadro que se chama Estudo de Caso. E para que isso dê certo e a gente continue com o nosso projeto, eu preciso do teu feedback para me dizer: Douglas, ficou legal, não ficou bacana, podemos mudar isso, pedir sugestões do que vocês querem nos estudos de caso, mais comportamento problema, mais tentativa discreta, mais ensino naturalístico. A gente vai fazer questão de ensinar vocês. É muito importante também que todo mundo saiba que, por questões éticas, eu vou proteger absolutamente a criança e vai se tratar de um caso real, tá? Então, algo que aconteceu na nossa clínica, os dados são reais, mas a gente vai proteger a criança através de nome falso, e tudo que possa comprometer a identidade da criança não vai aparecer nesse vídeo, certo? Além disso, a ideia é que toda a base dessa intervenção seja realizada com base em ciência. Tudo precisa ser feito com algo que já tenha registrado, que funciona, que seja um procedimento conhecido. A gente vai passar para vocês todos esses materiais. Além disso, não esqueçam que a análise do comportamento se preocupa muito com o registro de dados. Então, toda a parte gráfica e como foi registrado também vou passar para vocês. Aproveitam e divirtam-se, gente! Então, vamos lá! Hoje eu vou contar a história de um menino que chegou para mim com um caso de estereotipia, o famoso flapping, que você já deve conhecer. Balança as mãozinhas. Ele tinha muito flapping, tá, gente? Aqui eu vou chamar ele de Pedro, certo? Esse menino, ele tinha tanto flapping que ele não conseguia se concentrar nas atividades diárias dele. Era muito difícil engajar ele em atividade, era difícil fazer ele participar das atividades em grupo na escola, de uma refeição, de tanta estereotipia que esse menino tinha. E aí tem um artigo muito legal que eu vou botar aqui na descrição do vídeo, vocês podem baixar o PDF, que é um procedimento que utiliza a estereotipia como reforço para reduzir a estereotipia. Parece muito louco, né? Eu acho o máximo esse artigo e por isso que eu escolhi ele para começar esse quadro. Então, como que é a lógica? A gente vai reforçar a criança através de acesso à estereotipia. Eu vou dizer: cara, você pode balançar o bracinho depois que você conseguiu ficar um tempo sem balançar o bracinho. E quanto mais tempo ele consegue ficar sem balançar o bracinho, mais acesso ele tem a balançar o bracinho através do flapping. É super confuso, né? Acho que quando vocês lerem o artigo vai ficar super claro para vocês. Mas a ideia é essa: reforçar a não ocorrência da estereotipia, no caso aqui o flapping, através da própria estereotipia. Então, o que eu fiz com esse menino? Primeira coisa que a gente faz sempre, gente, linha de base. Foi uma linha de base assustadora. Vou mostrar aqui para vocês o gráfico, tá? Foi um gráfico coletado durante 5 dias. Cada dia teve uma sessão de 1 hora com o terapeuta e a gente registrou através de frequência quantas vezes o menino levantava o bracinho para fazer o flapping. A gente contou como episódio, porque cada vez que ele levantava o bracinho, ele balançava e baixava. Então, cada vez que ele levantava o bracinho é uma ocorrência, tá? Então, esse primeiro gráfico diz respeito à frequência inicial. Com base nisso, a gente fez algumas outras avaliações diretas, indiretas, avaliação de preferência, a gente perguntou para a família como que isso acontecia no dia a dia, a gente registrou tudo que nós podíamos registrar e demos início a uma intervenção planejada por mim, analista do comportamento, e aqui cabe a nossa responsabilidade de sempre ser um analista do comportamento a planejar essa intervenção, que era: não sei se vocês conhecem aquelas pulseirinhas que tu bate no braço e ela fecha. A gente comprou uma vermelha e uma verde, tá? Pro menino. Pegamos a pulseirinha verde e batemos no braço dele. Quando tinha a pulseirinha verde, o que tinha que acontecer? Ele estava liberado para balançar o bracinho.
Quando a gente colocava a pulseirinha vermelha, aí entrava o procedimento. E olha que legal. A gente botava a pulseirinha vermelha, ele não podia balançar os braços. Se ele balançasse os braços, a gente fazia o que a gente chama de hands down, que é mãos para baixo, então segurava a mãozinha dele sobre a mesa. Com a mão em hands down, a gente segurava durante 3 segundos, tá? Pra quê? Pra ele entender que era um bloqueio, que aquilo ali não podia acontecer de forma alguma. Depois desse bloqueio, a gente soltava as mãos dele novamente. Com as mãos soltas, a gente contava 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 3 segundos, os quais, se ele conseguisse ficar sem balançar o bracinho, a gente trocava a pulseira para verde, ele podia fazer o flapping. Agora, se ele não conseguisse, voltasse a fazer, a gente fazia o hands down de novo. Qual que é a lógica por trás? Vocês vão ler no artigo, mas a lógica por trás desse procedimento é a seguinte: se tu balançar a mão enquanto tem pulseira vermelha, a gente chama esse processo de discriminação, significa que tu vai ter um custo de resposta aumentado. Vai ter que fazer isso mais uma vez, o terapeuta vai ficar fazendo hands down, hands down, hands down. Isso vai acontecer tantas vezes até tu conseguir o teu objetivo que não vale a pena. Logo, vale muito mais a pena eu ficar 3 segundinhos, conseguir não fazer o flapping e ter acesso a fazer o quanto eu quiser depois. Claro que quanto eu quiser é óbvio que é um jeito figurado de falar, né, gente? Ele tinha acesso a 1 minuto de pulseirinha verde. E aí, qual a lógica? Vocês já sabem que a análise do comportamento aplicada, a ABA, ela trabalha com critérios. Então a gente começou com 3 segundos na pulseirinha vermelha que ele tinha que conseguir. Quando ele deu meta, ou seja, em 2 sessões seguidas ele conseguiu ficar 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos sem balançar o braço, o que a gente fez? A gente aumentou o critério para 5 segundos. Vão aparecer aqui os gráficos, tá? Mas para vocês entenderem, a gente foi aumentando esse critério. 5, 7, 9, 10, 15. Se eu não me engano é 15, depois já foi para 20, 25, 30, 50, 50, 1 minuto e meio, 2 minutos, até que a gente conseguiu com esse menino ficar 20 minutos sem fazer estereotipia. Gente, isso é muito legal. Porque nunca esqueçam o que eu falo nos meus vídeos. A criança com autismo, na minha opinião, ela não é melhor nem pior que ninguém. Ela é diferente. Logo, dentro dessa diferença, ela precisa balançar a mão. O nosso objetivo como analista do comportamento é conseguir que esse balançar de mão não atrapalhe ela socialmente e academicamente. Então, maravilha pra mim se depois de 20 minutos ele ficar 30 segundos balançando o braço. Não é mais uma preocupação nem uma prioridade de intervenção. Faz sentido isso tudo pra vocês? Vocês gostaram dessa modalidade? Gente, ia ser o máximo se vocês puderem comentar aqui embaixo. Se vocês apertarem no sininho aqui do YouTube, automaticamente vocês vão receber mais vídeos de estudo de caso. Se inscreve no nosso canal e se realmente foi útil para ti como profissional, como pai, como mãe, compartilha com os teus colegas de trabalho, sabe? Com os teus parentes, para que todo mundo tenha acesso a um conteúdo de qualidade e um conteúdo inteligente. Essa é a nossa proposta. E não esquece, gente, a gente não tem objetivo aqui de replicar isso com o teu paciente, de dar uma proposta de intervenção. Na ABA, a gente trabalha de forma individualizada e personalizada. Eu gostaria que tu tivesse isso como experiência, esse estudo de caso, para a partir disso estudar, ir atrás de material e potencializar a intervenção que tu faz no teu consultório. Um grande abraço, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e até o próximo estudo de caso.